Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso canal Viver é Cristo. Sempre é um prazer muito grande trazer para vocês um pouquinho do conhecimento de Deus. O tema de hoje é a pregação do Evangelho e aguardo vocês logo após a vinheta. Como deve ser a pregação da palavra de Deus? Existe uma maneira correta para pregar a palavra? Como podemos melhorar? Irmãos, hoje falaremos de um assunto que pode ir de encontro com muitos irmãos que se questionam sobre como deve ser a pregação do Evangelho. Quais os temas que devem ser abordados, quais não devem, se existe uma maneira correta para falar da palavra de Deus. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, vamos ver o que significa a palavra Evangelho. Evangelho, irmãos, ela é uma palavra de origem grega, que significa boa nova. Evangelizar é o ato de divulgar a mensagem de Cristo. Portanto, será que existe uma fórmula para transmitir a mensagem de Deus? Irmãos, eu diria que sim e que não. Mas como é que é isso? Eu vou explicar o motivo do sim e do não para vocês. Primeiramente, irmãos, eu vou sempre bater nesta mesma tecla. Nós devemos sempre buscar nosso conhecimento na palavra de Deus. Contudo, nós já vimos que para compreender a palavra de Deus, muitas das vezes temos que buscar conhecimento extra-bíblico, ou seja, fora da Bíblia, como na arqueologia ou em extratos da cultura e costumes hebraicos da época, para entendermos o porquê aquele versículo foi escrito e o que ele queria transmitir. Buscar conhecimento fora da Bíblia, irmãos, não é pecado, nem é errado, até porque todo conhecimento provém de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Provérbios 2:6. Dito isto, irmãos, vamos poder responder à pergunta: como deve ser a pregação do Evangelho? E se existe uma maneira correta para fazê-la? Como eu havia respondido, eu dei duas respostas, que sim e que não. Existe uma maneira correta, no caso, para falar de Deus? Nós devemos aprender com Jesus, pois Ele é o nosso modelo. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Filipenses 4:9. Portanto, irmãos, como nós vimos, evangelizar é o ato de transmitir a mensagem de Cristo, a palavra de Deus. Nas igrejas, nós costumamos ouvir a palavra pregação, nesse sentido de transmitir a palavra. Logo, a nossa missão é transmitir a palavra e ela não pode ser feita de qualquer maneira, pois a palavra transmitir implica que a parte que recebe, ou seja, a parte que está ouvindo, ela deve compreender a mensagem que está sendo falada. Caso contrário, não houve transmissão de conhecimento. Vocês estão entendendo o ponto que eu quero chegar? Vou dar um exemplo para ilustrar esta situação para vocês. Você é pai e o seu filho ou sua filha quer aprender como resolver um problema de matemática da escola. Você vai e explica ao seu filho a melhor maneira para resolver este problema. E após você pede a ele para tentar resolver sozinho. Um tempo depois, ele volta e diz: "Consegui, papai, resolvi o problema", e ele agradece o pai pela ajuda. Nesse caso, a transmissão do conhecimento foi bem sucedida, pois o filho conseguiu resolver o problema. Se ele voltasse e dissesse que não tinha conseguido, isso significa que a forma com que o pai tentou passar a mensagem
não foi a boa forma, não foi a maneira correta. Então ele deve tentar buscar uma outra maneira para que o filho entenda o problema. No caso de Jesus, ele já sabia que deveria usar parábolas para falar com as pessoas da época, com o povo da época, pois era a forma mais simples de transmitir o conhecimento e de nos fazer entender o que ele queria dizer. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Mateus 13:13. Irmãos, vejam bem, eu não quero dizer que as igrejas hoje devam pregar em forma de parábolas, não é isso. O que eu quero que vocês entendam é que Jesus utilizou uma forma de pedagogia adaptada para a época, para facilitar o entendimento do povo. Lembre-se, se a outra parte não entende a mensagem, não há transmissão de conhecimento. Outro ponto importante a destacar é que Jesus era como um professor, pois ele ensinava do reino de Deus. Vejam comigo esses versículos. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Marcos 4, versículos de 1 a 2. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Marcos 4, 2 a 3. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é? Marcos 6, versículo 2. Percebam, irmãos, a ênfase desses versículos em dizer que Jesus ensinava. Ou seja, ele realmente queria que você aprendesse o significado de suas mensagens, pois assim você seria capaz de transmitir o conhecimento, entende? Jesus nos ordenou a ir e pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, era necessário que aprendêssemos seus ensinamentos. Portanto, irmãos, para concluir essa parte da explicação do sim, eu quero que você volte à nossa pergunta inicial só para ter uma ideia. Existe uma maneira correta para pregar o evangelho? Sim, e ela deve ser adaptada ao público e deve ser de uma forma que se ensine, que se transmita o conhecimento. Ensinar implica que o pregador teve a preocupação de estudar e compreender a palavra para poder transmiti-la de forma clara, para que todos entendam a mensagem que ele quer passar. Meu irmão, você também havia dito que não, certo? Que não existe uma forma correta para pregar a palavra de Deus. Sim, eu disse que sim e que não, e o sim eu acabei de explicar. Que nós devemos ensinar, estudar a palavra para que possamos transmitir o conhecimento, e a parte que vai ouvir, ela tem que entender. Agora, para explicar o não, é mais simples. Cada um de nós somos diferentes. A minha forma de ensinar é diferente da sua. Portanto, o que eu quero dizer é que a pregação da palavra de Deus deve ser simples, clara e precisa. Ela deve ser ensinada de forma que todos possam compreender a mensagem. Mas isso não significa que o método que eu uso é o único método correto. Todos temos uma maneira para ensinar. Um irmão pode falar de uma maneira mais bonita. Um outro, ele pode ser mais eloquente. Outro, ele pode ser mais tímido. Mas não importa a maneira que você use para transmitir o conhecimento de Deus. O importante é que a mensagem seja compreendida por todos. E, irmão, existe uma maneira para que eu melhore a minha forma de transmitir esse conhecimento de Deus? É claro que sim, meus irmãos. Para melhorarmos nossa forma de ensinar a palavra, qual é a fórmula? É estudar, irmãos.
Somente o estudo nos portará conhecimento necessário para ensinar a palavra e aprimorar a nossa forma de transmitir a mensagem de Deus. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. 1 Timóteo 4:13. Veja, irmãos, novamente como a Bíblia enfatiza a palavra ensino. Logo, pense na escola de vocês. Se o professor não tivesse uma pedagogia, não soubesse ensinar, como vocês poderiam conseguir passar nas provas finais? Entendem? A partir do momento que temos o conhecimento do certo e do errado, a própria palavra de Deus nos repreende, nos corrige e nos instrui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Bom, irmãos, espero que vocês tenham entendido que a palavra de Deus, ela deve ser transmitida de forma que todos entendam, ok? Tem que haver transmissão de conhecimento. Nosso vídeo, ele vai ficando por aqui, irmãos. Eu agradeço a todos que tenham assistido até o final, ok? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Bye, bye.